Olá pessoal, professor Marcelo Carneiro, História de Israel. Eu quero falar nesse vídeo um pouco sobre um aspecto importante da nossa aula EAD, que são as mudanças sociais ou como se configurou socialmente a sociedade israelita a partir do início da monarquia. Houve mudanças e continuidades e é sobre isso que eu vou tratar rapidamente aqui. Primeiramente, se você lembra bem o que nós falamos nas aulas anteriores, a base fundamental da sociedade israelita era a ligação das pessoas por meio de parentesco. A casa como base principal, a família, depois o clã, aí a tribo, né? E aí, por fim, a ideia de uma nação que vai sendo construída, que até então, até o início da monarquia, era muito fragmentada, na verdade. Pois bem, o início da monarquia muda muitas coisas. Mas, curiosamente, houve uma continuidade nessa forma de se pensar a sociedade baseada no parentesco. O que Davi fez, por exemplo, quando iniciou o Estado, não mexeu profundamente com as estruturas do grupo. A economia continuou sendo economia familiar, tudo continuou funcionando em torno da família. Até mesmo se você parar para pensar, o processo de dinastia davídica, de uma continuidade de um rei a partir da família real, da família de Davi, continua sendo, de certo modo, uma sociedade baseada no parentesco. Ou seja, é importante que a família real seja contínua, sempre o rei saia daquela família. O segundo aspecto que a gente pode chamar atenção, e aí é uma mudança que começa com Davi, é a formação do aparato estatal. Até então, você tinha centros, unidades de liderança descentralizadas, eventualmente grupos, conselhos se reuniam para conselho de guerra, etc. Mas a partir da monarquia davídica, você tem um outro processo que é do aparato estatal, um centro de poder, uma capital, onde tem o rei, a corte, as estruturas militares centralizadas ali, sendo necessário sustentá-las, né? Elas não vão trabalhar para se sustentar, elas vão ser sustentadas pelo povo ao redor, e cargos onde, inclusive, filhos, filhas, até as mães, as mulheres, tinham posições dentro da estrutura. Isso é uma novidade que é importante. Tá? E aí nós vamos falar de várias dessas atuações, várias dessas atividades que existiam naquele cenário. Um terceiro aspecto que a gente pode dizer que houve mudança naquele período, uma novidade, são as atividades estatais. Você vai ter início da formação de um exército profissional, ou seja, soldados dedicados exclusivamente à proteção da nação, enquanto que até então você tinha milícias. Não esqueça essas milícias daqui, tá? Milícia aqui é o termo técnico para soldados não profissionais, pessoas civis que são contratadas ou convocadas em momentos específicos para atuar em batalha. É o caso que acontecia no tempo dos juízes. Também você vai ter o início de uma formação de mão de obra obrigatória, que é a corveia, tá? Que é o início de um processo que depois em Salomão vai ser bem ampliado. A corveia é o sistema que uma pessoa é convocada para trabalhar para o rei, não por vontade própria, mas por exigência. Também mudança na jurisdição, criação de novas formações de pontos de administração naquelas regiões das tribos. E o quarto aspecto importante que começa com Davi e muda muito a estrutura é a função do santuário do templo.
Lembrando que a gente já comentou que o templo então vai para Jerusalém com Davi, né? Lógico, Davi não constrói o templo, mas a ideia do santuário indo para Jerusalém é com Davi. Isso traz uma grande mudança, porque centraliza de fato o culto, a estrutura sacerdotal, tudo vai ganhando outro corpo. E há duas coisas que acontecem a partir daí, na função do santuário e templo. Primeiro, a significação simbólica da instituição religiosa. Agora você, morando em Israel, você tem um lugar, um ponto fixo, uma casa que você pode dizer, ali é a casa de Deus. É para ali que eu tenho que levar meu sacrifício, é para ali que eu tenho que ir adorar a Deus. Isso é uma mudança muito forte, porque até então os santuários eram descentralizados nos montes, em diversos lugares, com os sacerdotes sendo destacados para atuar nesses lugares. E a segunda é a significação econômica da instituição religiosa. O templo passa não só a ser o lugar do sacrifício, mas também o lugar do tesouro real, porque os dízimos, os tributos eram recebidos ali. E com o passar do tempo, não era só comida, era realmente bens que eram entregues ali. Tanto é assim que a Bíblia dá notícias de que quando Nabucodonosor destruiu o templo, ele saqueou o templo, ele tirou tesouros do templo, tesouros ligados aos sacerdotes e até mesmo ao rei. Tá bem? Então esses são os aspectos principais de mudanças na sociedade israelita que vale a pena você ler no slide, que é obrigatório esse material, e que vale a pena você pensar um pouco mais. Tá bem? Um grande abraço e até a próxima.